Pessoal, boa tarde. Estou aqui de novo para tentar ajudar vocês aí, tá certo? Para vocês não ficar totalmente parado nessa época tão difícil aí dessa pandemia mundial. Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho da lei de Coulomb, mas não tem como eu começar a falar da lei de Coulomb sem eu falar da gravitação universal de Newton, tá certo? Então Newton percebeu que vamos supor que isso aqui é a Terra, tá certo? A Terra, e Newton percebeu que aos corpos se aproximarem da Terra, a Terra aplicava uma força de atração nesses corpos, uma força de atração para o centro da Terra, tá certo? E Newton provou também que dá para a gente calcular a intensidade dessa força, dessa atração, tá certo? Através da fórmula F igual ao produto da constante da gravitação universal, tá certo? Com as massas dos dois corpos. Eu vou colocar Mzão e Mzinho, tá certo? Mas pode ser M1 e M2. Vamos supor que Mzão é a massa do corpo maior e Mzinho a massa do corpo menor, dividido pela distância ao quadrado entre esses dois corpos, tá certo? Tem dois corpos, duas massas. Mzão aqui no caso é a massa da Terra e Mzinho é o corpo que está se aproximando da Terra, tá certo? Essa é a lei da gravitação universal de Newton, onde F é a intensidade da força de atração. Atração de quem? Da Terra aplicada no corpo, tá certo? G é a constante gravitacional, e essa constante, pessoal, tem um valor. O valor dele é 6,67 vezes 10 elevado a 11 metro cúbico, quilogramas a menos 1 e segundo a menos 2, tá certo? Mzão e Mzinho são as massas em quilogramas, tá certo? Beleza, pessoal? Essa é a lei da gravitação universal. Baseada nessa fórmula de Newton, de Isaac Newton, conhecida como a lei da gravitação universal, Coulomb começou a analisar o que acontece quando a gente aproxima duas cargas elétricas. Coulomb percebeu que, ao aproximar duas cargas de mesmo sinal, vou colocar aqui duas cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Tem uma força que afasta elas. Tanto essa carga se afasta dessa, como vice-versa, tá certo? O contrário também. Essa carga também se afasta dessa. Se eu colocar duas cargas negativas, também acontece isso. Tudo bem, pessoal? O oposto acontece quando eu colocar cargas de sinais opostos. Se eu colocar uma carga positiva e uma carga negativa, elas se atraem, tá certo? A tendência é elas se aproximarem. Se eu colocar uma carga negativa de outra positiva, também acontece a atração, beleza? Baseada nessa lei da gravitação universal de Newton, Coulomb, tá certo? Ele conseguiu provar que dá para calcular a força ou de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas. Lembrando que essas cargas têm que ser pontuais ou pontiformes, tá certo? Vai ser muito normal vocês verem nas questões cargas pontuais ou cargas pontiformes. O que quer dizer isso? Quer dizer que a sua dimensão é muito pequena. O seu tamanho, não a carga dela. Eu posso ter um ponto com 1 bilhão de coulombs, tá certo? Eu posso ter um ponto com 1 bilhão de excesso de elétrons, ou 1 bilhão de falta de elétrons, com mais prótons, tá certo? Então, pontuais quer dizer que o tamanho
não vou colocar tamanho, vou colocar a dimensão, tá certo? A dimensão... A dimensão do corpo... A dimensão do corpo da carga elétrica pode ser desprezível. Certo? Então o tamanho é tão pequeno que a gente pode desprezar o seu tamanho, a sua dimensão. Beleza? Então, baseado nisso, Coulomb provou o que? Dá para calcular essa força ou de atração ou de repulsão. Só que a gente vai calcular a intensidade, tá certo? Valor absoluto. Através da constante eletrostática K vezes o módulo das duas cargas. Já vou dizer o que é o Qzão e o que é o Qzinho. Tá certo, pessoal? Então vejam só. O Qzão é a carga que eletriza o meu meio. E o Qzinho é a minha carga que vai provar. Se eu pegar uma carga e aproximar da outra e ela não sentir atração nem repulsão, quer dizer que essa carga ela não é elétrica, não é a carga elétrica, é uma carga neutra. Se eu pegar um Qzinho e aproximar de uma carga e ela sentir ou atração ou repulsão, quer dizer que as duas cargas têm cargas elétricas, tudo bem? Então F é a intensidade da força. Essa força, pessoal, ela vai ser ou de atração ou de repulsão. Diferente da lei da gravitação universal, que ela só tem atração. Só a Terra atrai. Tá certo? Como é que a gente coloca a unidade de medida da força? Newton. Toda a força é dada em Newton. Tá certo? O que é K? K é a constante eletrostática. Tá certo? Essa constante, ela tem a unidade de Newton, metro quadrado, por Coulomb quadrado. Certo? E Qzão e Qzinho são as cargas elétricas. Tudo bem? Vamos colocar as cargas. Beleza, pessoal? Então veja só. Se eu dizer para vocês que, baseado nessa fórmula, eu vou duplicar a distância entre os corpos, o que acontece? Vamos lá. Vou usar essa fórmula, tá certo? F igual K, o módulo de Qzão vezes o módulo de Qzinho. Eu vou duplicar a distância. Então não vai ser D ao quadrado, vai ser 2D ao quadrado. Tudo bem? Vamos ter F igual K vezes o módulo de Qzão vezes o módulo de Qzinho, dividido por quanto? 4D ao quadrado. Pessoal, vejam só. O que é isso aqui, gente? Esse 4 está aqui fora, ó. O que é isso aqui? Olha aqui. É a força. Vou chamar aqui de F' para diferenciar desse F. Então vamos lá. K vezes o módulo de Qzão vezes o módulo de Qzinho dividido por D ao quadrado é F. Então o que vai acontecer se eu duplicar a distância entre essas duas cargas? Eu vou ter F, né? Que eu chamei de F' aqui, ó. F' vai ser igual a F dividido por 4. Tudo bem? Então veja o que acontece. Se eu duplicar a distância entre as cargas, eu vou estar diminuindo a intensidade dessa força, ou de atração ou de repulsão, tá certo? Tudo bem, pessoal? Valeu, espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, mande pergunta. Bem, pessoal, eu falei da unidade de medida da constante eletrostática, do K, certo? Mas eu acabei não falando do valor do K, né? Essa constante eletrostática, ela, num vácuo,
ela vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado, tá certo? Então a gente vai substituir lá na fórmula. Por exemplo, se a gente tem duas cargas, aí Qzão e Qzinho, um de 2 microcoulomb e outro de 1 microcoulomb, micro vale 10 a menos 6, tá certo? E der a distância, lembrando que a distância tem que ser em metros, vou colocar aqui 2 metros, tá certo? E pedir, no caso aqui, os dois sinais são positivos, a força de repulsão, tá certo? E pedir para vocês calcularem a intensidade dessa força. A gente usa a lei de Coulomb, lembrando que essas cargas têm que ser pontuais, senão a lei de Coulomb não funciona. É só substituir, gente, ó. F igual a K, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 2 vezes 10 a menos 6. Tá o módulo, mas é positivo, eu vou tirar do módulo. E 1 vezes 10 a menos 6. Microcoulomb vale 10 a menos 6 coulomb. Dividido pela distância, a distância já está em metro, a gente vai usar aqui distância ao quadrado, beleza. F igual 9 vezes 2, 18, vezes 1, 18. Eu tenho 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 a menos 6. Eu tenho a multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Eu vou ter 9 mais menos 6 dá 3. 3 mais menos 6 dá menos 3. Dividido por quanto? Por 4. F igual 18 dividido por 4, pessoal. É pegar 18, dividir por 2 e dividir por 2 de novo, tá certo? A metade de 18 é 9, a metade de 9 é 4,5. Então, vou ter 4,5 vezes 10 a menos 3, o que? Newton. Beleza, pessoal? Valeu, espero ter ajudado.